Olá pessoal, vamos para a nossa quinta aula de estatística básica, certo? Hoje veremos aí as medidas de dispersão ou de variabilidade. Então vamos aqui à leitura. Dispersão ou variabilidade. Consideremos os seguintes conjuntos de valores das variáveis x, y e z. Então tá aqui os valores da variável x, tem lá 70, 70, 70, 70 e 70. Se a gente somar aqui e dividir por 5, já que está somando 5 números, né, fazer a média aritmética vai ser 70, certo? Se fizermos a mesma média para a variável y, embora ela seja todos os números diferentes, a média também vai dar 70. Para a variável z, a mesma coisa, ó, 5, 15, 50, 120, 160, se eu somar e dividir por 5, também vai dar 70. Então, observe que a média aritmética ela tem sua importância, mas ela não define bem o que é o nosso conjunto de valores. Né? A média aritmética aqui foi igual para todas, e esses números são bem diferentes. Então, como existe uma diferença nesses números, a gente tem como fazer outros tipos de cálculos, né? Outros tipos de medidas que verifica melhor se esses números eles são mais próximos ou mais dispersos, mais distantes, certo? A essas medidas damos alguns nomes. As que a gente vai estudar é exatamente a amplitude total, que já vimos em aulas anteriores, a variância e o desvio padrão, certo? Quando esses valores eles são bem próximos, a gente diz que esse conjunto de valores ele é mais homogêneo, certo? Quando eles são mais distantes, como é o exemplo da letra z aqui, da variável z, eles são mais dispersos. Então, não há uma proximidade desses valores, certo? Então, eu posso dizer que a x aqui é a mais homogênea. A segunda mais homogênea é o y, porque os números são pertinho ali de 70. E a menos homogênea, ou seja, mais dispersa, é a variável z, certo? Com esse exemplo, a gente vai definir outras coisas aí, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo slide aqui. No próximo slide, a gente vai falar na primeira medida, que é a medida de amplitude total. Isso vamos verificar primeiro para os dados não agrupados. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, para esse exemplo aqui, ó, 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70, como já está em ordem crescente, eu já consigo identificar o menor e o maior valor, certo? Então, a amplitude total é a diferença desses valores, ou seja, 70 menos 40, ou seja, 30, certo? A amplitude total nesse caso aqui é 30. Já naqueles exemplos anteriores aqui, ó, x, y e z, eu já deixei feito aqui, ó. A amplitude total na variável x é 70 menos 70, que dá zero. Ou seja, a dispersão é nula, não é igual a zero, certo? Já na variável y, a qual os valores estão muito próximos, ó, 68, 69, 70, 71 e 72, quando fazemos a amplitude total, ó, é igual a 4, certo? 72 menos 68, 4. E já na Z, não. O número máximo é 160 e o mínimo é 5. 160 menos 5, 155. Então, essa aqui é a mais dispersa, certo? Mas esse número está muito grande. Às vezes, a gente tem a mesma amplitude total e uma é mais dispersa que a outra, certo? Mesmo tendo amplitude total iguais. Então, temos que ter cuidado com essa amplitude total. Então, continuando aqui no próximo slide, vamos ver a amplitude total para dados agrupados sem intervalos de classe. Nesse caso aqui, a definição é a mesma, o valor máximo menos o valor mínimo. Então, considerando as variáveis aqui x e y como 0, 1, 2, 3 e 4 e as frequências 2, 6, 12, 7 e 13, eu pego a maior variável, que continua sendo 4, não é 12 não, lembrando que o 12 é a frequência, é quantas vezes aquele 2 apareceu, certo? Menos a menor, que é 4. Então, a amplitude total aqui vai ser 4 menos 0, que é o próprio 4. Beleza? Então, nessa situação aqui, a amplitude total é igual a 4. Agora, vamos ver em uma situação onde os dados estão agrupados com intervalos de classe. É o mesmo exemplo que estávamos vendo em aulas anteriores, aquela tabelinha da estatura, né? E se a gente observar aqui, o início
das alturas é a partir do 150. E a mais alta, né, a altura mais alta aqui, ó, é 174. Então a amplitude total vai ser a diferença entre esses dois valores, certo? O limite máximo e o limite mínimo. Então 174 menos 150, que é igual a 24. Beleza? Agora vamos estudar a variância e desvio padrão. A variância baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então a gente vai ter que elevar o quadrado. Assim representando a variância por S ao quadrado. Alguns autores, pessoal, trocam essa letra S pela outra letra grega, certo? Vai depender de autor para autor. Então vocês podem encontrar a variância e o desvio padrão escrito de uma maneira diferente. No material de vocês, eu utilizei a letra S, certo? Então, como é que a gente representa a variância? Por essa fórmula aqui, ó. S ao quadrado sempre vai ter ao quadrado, certo? Porque o desvio padrão não será ao quadrado. É a mesma letra, mas a variância é ao quadrado e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o que é a variância? É o somatório, é a soma de todas as variáveis menos a média, dentro do parênteses aqui, elevada ao quadrado. Então, eu tenho que somar todas. A primeira variável menos a média e eleva ao quadrado. A segunda variável menos a média eleva ao quadrado. Eu faço isso e divido por n. Lembrando que n é a somatória de todas as frequências. A gente vai ver isso aí mais adiante com exemplos, tá bom? E o que é o desvio padrão? O desvio padrão, ó, é a raiz quadrada da variância. Então, primeiro a gente encontra a variância, depois basta só tirar a raiz quadrada que encontramos o desvio padrão, certo? Então, o desvio padrão, ó, é a raiz quadrada da variância, que pode ser escrita dessa maneira aqui. Essa escrita aqui é a mesma que essa. A diferença é que ele está fazendo junta aqui, ó, essa parte, e aqui ele fez separado. Tá bom? Ele pegou os elementos ao quadrado menos cada um ao quadrado. Vai dar no mesmo. Certo? É duas formas de calcular. Então, temos um exemplo aqui, ó. Tomemos como exemplo o conjunto de valores da variável x. Então, eu tenho aqui ó, os xi, 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70. E tem o xi ao quadrado. 40 vezes 40, 1.600, 45 vezes 45, 2025 e assim por diante. Ele está optando por usar essa fórmula. Eu poderia ter feito simplesmente esse somatório aqui que eu disse a você. Pegava variável a variável menos a média. Então, eu teria que calcular primeiro a média, certo? E elevava ao quadrado e depois dividiria por n. Dessa forma aqui, ela é um pouco mais rápida, certo? Porque na própria tabela, a gente já bota o somatório lá embaixo, ó, 371, 20.293. Então, eu posso adotar essa fórmula, certo? Então, o S, lembrando que o S é o desvio padrão, certo? O que está dentro da raiz é que é a variância. Então, basta eu pegar ó, 20.000, no lugar do somatório do xi ao quadrado, eu boto 20.293 e divido por n. N, nesse caso, é 7. Ó. Temos 7 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pego o valor 20.293 dividido por 7, menos o somatório aqui do xi, ó, que é 371, também dividido por n. Nesse caso, n é 7. Quando eu fizer essa divisão aqui, quer dizer, a primeira vai dar 2.899, menos a segunda. A segunda dá 53, só que é ela ao quadrado. Primeiro eu resolvo o elemento que está ao quadrado, certo? Então, eu vou pegar 2.899 menos 2.809. Fazendo essa operação aqui, vai dar 90. Então, 90 é a variância. Quando eu tiro a raiz quadrada, é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, 9,486, ele está considerando aqui 9,49. Beleza? Próximo slide, temos aí o cálculo do desvio padrão em uma tabela, né, com dados agrupados sem intervalo de classe. Então, aqui eu tenho as variáveis, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Tem a frequência com que cada um apareceu,
né? Duas vezes apareceu 0, 6 vezes apareceu 1, 12 vezes apareceu 2 e assim por diante. Quando eu somar essas frequências, vai dar 30. Eu não sei se vocês lembram desses valores, mas era aquele exemplo, que aqui era o número de filhos e aqui era o número de casais. A gente já estudou esse exemplo em aulas anteriores. Se eu pegar FI vezes XI, né, e pegar o somatório dele, vai dar 63. Lembrando que esse somatório aqui é o que a gente utiliza para calcular a média. Né? A gente ia ter que dividir aqui por 30. Esse valor dividido por 30 vai dar 2, alguma coisa, é a média aritmética aí do número de filhos, certo? E a gente vai fazer uma nova tabela, uma nova coluna aqui, que é o FI vezes o XI ao quadrado. Essa aqui a gente vai precisar para utilizar na nossa fórmula de calcular a variância e o desvio padrão. Observe que esse 6 aqui nada mais é a multiplicação da frequência, né, o I lá, ó, 1 ao quadrado, vezes o 6, certo? Esse 48 ó, é 2 ao quadrado, que dá 4, 4 vezes 12, 48. Esse 63 é 3 ao quadrado, que dá 9 vezes 7, 63. E aqui o 48 ó, é 4 ao quadrado, que dá 16 vezes 3, 48. O somatório disso dá 165. Então, eu vou pegar esses valores e substituir naquela fórmula lá. Ó. Então, ó, o primeiro é o somatório do FI vezes o xi ao quadrado, que é 165, tá aqui, ó. 165 dividido por 30, que é o somatório da frequência. Isso aqui é o nosso N, certo? Dividido por N. Menos FI vezes xi, o somatório dele, ó, 63, dividido por N também, que é 30. Quando eu fizer o cálculo dessa divisão, vai dar 4,41, né? Quer dizer, vai dar mais, só que eu já elevei ao quadrado, né? Vai dar 2,21, se não me engano. Aí, quando eu elevar ao quadrado, vai dar 4,41. Essa primeira divisão deu 5,5. Quando eu fizer a diferença aqui, vai dar 1,09. 1,09, pessoal, é a variância. Quando eu tiro a raiz, eu chego a esse valor, que é o que a gente chama de desvio padrão, certo? Então, nosso desvio padrão, 1,04. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, só para que dados agrupados com intervalos de classe, aqueles valores com intervalos. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar do ponto médio, que eu vou chamar aqui de xi. Ó. O 152 é a média aqui de 150 mais 154 dividido por 2, é o ponto que está no meio. A gente já viu isso aí em casos anteriores, certo? Depois que eu tiro a média, eu vou tratar como o exemplo anterior. Eu vou simplesmente pegar ó, FI vezes XI, que é a multiplicação de 4 vezes 152, e esse 92.000 aqui, 416, é o XI ao quadrado, ou seja, é 152 ao quadrado vezes 4, certo? Então, eu consigo preencher essa tabela e pegar o somatório desses resultados. Esse somatório é o que me interessa. A gente já viu isso aí, ó. Vou pegar o primeiro valor lá, ó, 1.038.080 dividido pelo N, dividido por 40. Essa divisão dá 25.952. Já essa segunda divisão aqui, ó, vai dar 6.440 dividido por 40. Quando eu elevar ao quadrado, vai dar 25.921. Quando eu faço a diferença aqui dentro da raiz, a resposta dá 31. 31, novamente, é a variância. A raiz de 31 é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, 5,567. Certo? Que ele está considerando aqui 5,57. Beleza? Para a gente guardar isso na memória, vamos resolver um exercício, certo? Então, eu separei um exercício aqui da FGV que vai nos ajudar aí a memorizar esse conteúdo, certo? Eu vou calcular aqui a média do salário das 100 pessoas, a variância e o desvio padrão. Existem várias formas de calcular, mas uma das melhores é utilizar essa fórmula. Então, essa fórmula aí vocês vão poder adotar nos exercícios de vocês. Então, para isso, eu vou aumentar essa tabela aqui, vou aumentar ela um pouquinho, para nos auxiliar nesses cálculos, certo? Vou aqui fechar ela bonitinho aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou partir aqui no meio,
certo? Aqui eu vou colocar... Opa, ficou torto aqui. Aqui eu vou colocar o XI vezes o FI. Lembrando, a nossa variável é 50, 100, 150. É o nosso XI. Eu vou até colocar aqui em cima. XI e aqui é a frequência, FI. Deixa eu... Aqui, FI. Então, aqui eu vou colocar XI vezes FI, certo? Então, é 50 vezes 30, né? 5 vezes 3, 15. Acrescenta os dois zeros, 1.500. Beleza? 100 vezes 60 vai dar 6.000, né? Então, 3 zeros aqui. 150 vezes 10, 1.500. Pronto. Fizemos o XI vezes o FI, mas eu quero a soma disso. Eu preciso da soma. Como também vou precisar da soma das frequências. A soma das frequências está fácil. Ó. 30 mais 60, 90, mais 10, 100. A soma aqui dá 100. Quanto é que dá a soma aqui? Ó? 1.500 mais 1.500 dá 3.000. 3.000 mais 6.000, 9.000. Então, aqui dá 9.000. Certo? Falta a última coluna. A última coluna ó, é o xi ao quadrado vezes o fi. Né? Ou ao contrário, fi vezes xi ao quadrado, como estava escrito. Tanto faz. Então, eu vou pegar 50 vezes 50, depois multiplicar por 30. 5 vezes 5 é 25. Com dois zeros, 2.500 vezes 30 dá 75.000, né? Então, 75.000. Agora eu vou pegar ó, 100 ao quadrado, dá 10.000, vezes 60. Né? Vai dar 60.000. 600.000, aliás, né? Ó, certo? Por fim, eu vou pegar aqui ó, 150 ao quadrado e depois multiplico por 10. 15 vezes 15 é 225. Né? Com acrescento ali mais dois zeros. E vou multiplicar por 10. Então vai dar 225 com 3 zeros. 225.000. Certo? Se eu pegar 75.000 mais 225.000, dá 300.000 mais 600.000, 900.000. Então a soma ali ó, deu 900.000. Então vamos calcular letra a letra. Primeiro, letra A, a média do salário. Pessoal, se eu somar todos os salários aqui, ó, que é essa frequência, vezes os salários, deu 9.000. Então a resposta é 9.000. Só que eu tenho que dividir pela quantidade de funcionários, que é a frequência, dividido por 100. Certo? 9.000 dividido por 100, eu posso cortar os dois zeros, ó, vai dar 90. Então 90 é o salário médio desses 100 funcionários aí. Certo? Letra B. Letra B, pessoal, ele está pedindo a variância, certo? A variância a gente representa por S ao quadrado. Lembra lá, ó? Então, vou deixar S ao quadrado. Quem é? É o que está aqui dentro, ó. É essa forma que está aqui dentro. É a soma do FI vezes XI ao quadrado, que é 900. 900.000, aliás. Ó. Dividido por N, dividido por 100. Beleza? Isso aqui menos a outra soma, x e fi, que é 9.000, só que ao quadrado, certo? 9.000 dividido por 100 ao quadrado. Aqui eu posso cortar esses dois zeros com os dois de baixo, vai dar 9.000, né? 9.000, menos, pessoal, corta esses dois zeros com esses dois, ficou 90 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81, então vai dar 81 com dois zeros. Certo? Essa diferença dá 900. Então, o S ao quadrado, deixa eu subir um pouquinho esses valores para caber tudo aqui. Espera aí, eu vou fazer o seguinte, vou colocar a letra A aqui em cima e a letra B eu subo um pouquinho. Então, na letra B aí, ó, o S ao quadrado vai ser essa diferença, que dá 900. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de variância, letra B. Certo? E para finalizar a letra C. A letra C, pessoal, é tirar a raiz, certo? Então, S é igual a raiz quadrada de 900. Beleza? Então, descobrimos aí que o S é igual a 30. 30 vezes 30, 900. Lembrando, esse aqui é o nosso desvio padrão e esse 900 é a nossa variância. Beleza? Aqui a gente fecha a primeira parte referente à primeira semana da nossa disciplina, certo? Vou deixar um exercício para vocês praticarem e vejo vocês na próxima semana. Até mais!
parar aqui a gravação.